E hoje nós trouxemos para vocês o resumão da 7ª temporada da série Fear the Walking Dead. Victor sobrevive aos lançamentos das ogivas e constrói uma comunidade no prédio para provar que conseguiu prosperar do seu jeito. O tempo passa e o Victor gosta de estar na liderança. Ele determina quem fica ou sai de sua torre. É então que os seus homens encontram o Will e o Victor percebe que ele conhece a Alicia. Ele questiona o Will, que revela que viveu no bunker com a Alicia. O bunker foi construído para proteger os funcionários do governo e o Will trabalhava para o senador Vasquez. Eles se abrigaram no bunker até que ele foi invadido e todos foram mortos. Apenas o Will sobreviveu. O Victor manda o Will levá-lo até o bunker para reencontrar a Alicia, mas ao chegarem lá percebem que algo aconteceu. Vários moradores morreram e a Alicia não está no bunker. Ela deixa um bilhete para o Will dizendo padre. Com isso, o Will revela que ele não fez algo que a Alicia pediu, que colocaria ela em risco para ajudar as outras pessoas. Ele saiu do bunker e estava tentando retornar. Com isso, o Victor percebe que o Will ama a Alicia. O Will conheceu a Alicia após ela ser colocada no bunker e tentar fugir. Ele revelou para ela que viveu escondido no bunker desde que os seguidores de Ted invadiram o local e mataram todos. Então ela pede ajuda para encontrarem uma saída e usa sua posição perante o culto de Ted como escolhida para conduzi-los a um novo começo e impede que eles matem o Will. Após isso, ela busca uma forma de escapar e Will revela que o senador disse que quando fosse seguro, eles iriam escapar para um local chamado Padre, e só o senador sabia a localização. Então eles decidem pegar o corpo do senador, que está morto e transformado, e segui-lo pelos canos para tentar encontrar uma saída, na esperança de que haja algum tipo de memória. Entretanto, uma explosão acontece, fazendo com que o plano deles falhe, e a Alicia é mordida. Ela percebe que as ogivas devem ter explodido e lamenta pelo mundo destruído, mas o Will tenta motivá-la a sobreviver. Então ela faz ele prometer que a matará caso apresente sinais de infecção e corta o próprio braço para impedir que a infecção se espalhe. Uma semana depois, a Alicia desperta e percebe que tem tido febre e que Will não cumpriu sua promessa, colocando todos do bunker em risco. Ela acredita que a infecção se espalhou e Will deixa o bunker. O Victor não sabe dessa história, mas não gosta que o Will e a Alicia tenham algum tipo de vínculo. Ele leva o Will para a sua torre e mente que eles vão atrair a Alicia usando o farol. Mas lá ele mata o Will jogando ele da torre, que é cercada por mortos. Logo, os homens de Victor encontram o submarino onde o Morgan e a Grace vivem com amor. Eles enfrentam dificuldades e o Howard revela sobre a torre e oferece um lugar para a Grace e amor, mas o Victor não receberá o Morgan. Entretanto, a Grace não aceita ir sem ele. Enquanto isso, a June e o John vivem no bunker que foi preparado por Ted, mas invasores chegam e tentam entrar no local. Eles abalam a estrutura do bunker e conseguem entrar, mas John os enfrenta e elimina para fugirem. É então que o pessoal do Victor chega após ouvi-los pelo rádio e levam os dois para a torre. Já o Daniel, a Luciana, o Wes, a Sarah, o Jacob e a Charlie são levados de helicóptero por Isabelle até a Al. Entretanto, a Sarah não se conforma do seu irmão ter sumido e não desiste de procurá-lo. A Sarah sempre faz transmissões pelo rádio para encontrar o Wendell, e é quando o Morgan escuta a transmissão e marca um encontro com ela. Entretanto, o Josiah, irmão do Emil, também escuta a transmissão e vai até a Sarah. Ele quer usá-la para chegar até o Morgan, pois ele quer vingança pela morte do seu irmão. Ele se dispõe a achar o Wendell em troca dela entregar o Morgan e ameaça o Wendell caso ela não aceite. Eles vão procurar pelo Wendell, mas acabam sofrendo um acidente de carro e ficam presos. Então o Josiah convence a Sarah a pedir a ajuda do Morgan para não morrerem. Com isso, o Morgan chega e os ajuda, mas o Josiah o ataca. A Sarah tenta fazer ele perceber que não é um assassino, mas ele pega a cabeça de Emil para morder o Morgan. Entretanto, seu cachorro Rufus é mordido. Isso faz o Josiah perceber seu erro e se arrepende de procurar por vingança. Após isso, o Morgan revela que o Wendell pode estar com o Victor e deixa o Josiah acompanhá-los.
Eles vão falar com o Victor e descobrem que o Wendell está lá, mas o Victor não permite que a Sarah entre e deixa claro que se quiser vê-lo, o Wendell terá que deixar a torre. Então a Sarah prefere que ele não saiba que ela foi procurá-lo para que fique em segurança. Com isso, Morgan convida os dois para ficarem com ele no submarino, pois chamará todos de volta, mas o Josiah diz que ainda não está pronto. Enquanto isso, o Dwight e a Sherry continuam no bunker da família Larson, que encontraram antes da explosão. Os dois criaram um código de ética e se tornaram os Cavaleiros Negros para ajudar as pessoas. É então que eles saem para atender um chamado, mas são enganados e abordados por Howard, que os leva até o Victor. Ele ficou sabendo da reputação dos dois e pede que encontrem a Mickey, uma moradora da torre que fugiu para procurar pelo marido. O Victor oferece abrigo para eles em troca da ajuda, mas eles não querem ajudar e vão embora. Eles escutaram pelo rádio sobre o padre e acreditam que a Mickey pode estar procurando por este local e que eles podem ir juntos até lá. Então eles vão atrás da Mickey e a encontram, e ela revela que não vai voltar para a torre e que o Victor quer que ela volte, pois ela descobriu uma forma de escapar e ele quer calá-la. Os dois se dispõem a ajudá-la e vão até o bunker onde encontram os Larsons mortos. Com isso, Dwight fica abalado e pensa em aceitar o abrigo de Victor, mas a Sherry e a Mickey não concordam e vão procurar por Cliff, deixando Dwight para trás. É então que o Dwight se depara com o assassino dos Larsons e descobre que o Victor mandou matá-los, então ele vai atrás da Sherry. Enquanto isso, a Sherry e a Mickey encontram o Cliff, mas ele já está transformado. Elas acabam cercadas por mortos e pensam em pedir a ajuda de Victor por não ter outra alternativa, mas o Dwight surge e conseguem se salvar. Com isso, a Mickey se une a eles como um cavaleiro negro e vão atender um novo chamado. É então que eles encontram um grupo liderado por Alicia e se unem a ela para encontrarem o padre. Enquanto isso, Morgan reúne seu grupo no submarino, mas a Al não vai com eles, pois quer encontrar a Isabelle, que passou a ser procurada após ajudá-los e precisou se esconder. O Morgan vai atrás da Al para tentar convencê-la a ir para o submarino, mas ela revela sobre a Isabelle e como lamenta, pois ela desistiu de tudo para ajudar seus amigos, mas depois a Al a deixou sozinha. Com isso, a Al vai até a cabana onde a Isabelle se esconde e alerta que estão procurando por ela. Elas decidem viver juntas e encontrar algo novo. Logo, o Morgan percebe que a Mo não está se sentindo bem e procura o Victor para que ela receba cuidados médicos. O Victor permite que a June cuide da Mo, mas a torre começa a ser atacada por Arno, que quer abrigo para seu povo e não aceita que o Victor não os abrigue. Além disso, o Victor começa a se sentir mal e percebe que alguém o envenenou. Ele fica paranoico, querendo descobrir quem o traiu. É então que o Morgan se dispõe a ajudar e sugere que peçam ajuda da Grace para proteger a torre. Apesar da resistência do Victor, ele concorda. Além disso, Wendell questiona sobre a Sarah e descobre que ela procurou por ele. A June cuida do Victor e o Morgan tenta aconselhá-lo a tornar a torre um lugar melhor, mas o Victor percebe que o Morgan que o envenenou. Com isso, o Victor manda que o Morgan seja levado ao terraço para matá-lo, mas a Grace liga para ele e avisa que ele precisa da sua ajuda, pois alguns mortos contaminados com o material da ogiva estão em volta do prédio e ela pode encontrá-los e removê-los em troca da vida do Morgan e da Mo. Então o Victor deixa o Morgan vivo, mas obriga a Grace e a Amor a viverem na torre. O Morgan vai embora e é encontrado por Dwight, que o leva até o acampamento da Alicia. Ela revela que o Arno e os seus homens que atacaram a torre faziam parte do grupo do Ted no bunker, mas eles a culparam por deixarem o bunker e muitos terem morrido. Ela queria encontrar o padre para que eles vivessem, já que a estrutura do bunker estava comprometida. Ela então pede a ajuda do Morgan para eles encontrarem o padre, mas não demora e eles são atacados pelos homens do Victor, que não cumpriu a promessa e quer o Morgan morto. O Victor surge e reencontra a Alicia. Ele tenta convencê-la a ir para a torre, mas ela nega. Ela continua tentando encontrar o padre com o Morgan, seguindo o corpo do senador, mas ele é atraído pela luz da torre e os leva para lá. Com isso, ela percebe que ele não os levará para o padre e revela para o Morgan que ela retirou o seu próprio braço ao ser mordida, mas não deu tempo
e ela está com a infecção. Ela quer conseguir um local seguro para o seu povo antes de morrer. É então que o Victor surge e propõe um lugar na torre para o pessoal da Alicia. Ela pensa em aceitar, mas vê o Will entre os mortos e percebe que o Victor o matou. A Alicia fica irada e vai embora com o Morgan com a promessa de tirar a torre do Victor. Logo, a Alicia tem a ideia de usarem o rádio para atraírem pessoas e formarem um exército para tomar a torre, pois podem construir o padre, já que não o encontraram. Enquanto isso, a Charlie é encontrada pelo pessoal do Victor e é capturada pelo Ali, que quer provar o seu valor para se tornar um Ranger. Ela mente que quer viver na torre e o Howard manda os dois em uma missão para pegar algumas peças e para o Ali ser testado e analisar a Charlie. Durante a viagem, ela e o Ali ficam muito próximos e ela revela a verdade, que foi enviada por Morgan para desligar o farol da torre, assim os mortos se afastariam e ele salvaria Grace e Mo. O Ali pensa em abandoná-la, mas ele não consegue e decidem ficar juntos. É então que a Charlie se sente mal, então o Ali pede ajuda e ela é levada para a torre, onde a June percebe que ela foi exposta à radiação e viverá por pouco tempo. Enquanto isso, o Ali tenta demonstrar para o Howard que a Charlie é confiável, mas ele diz que ela não poderá ficar na torre. Com isso, o Ali decide desligar o farol para poupar a Charlie e ajudar o Morgan, já que o Victor não é quem ele pensava. Mas o Howard está esperando por ele e o mata. Após isso, a June intervém em favor da Charlie para que ela seja mantida na torre usando a sua posição de médica, pois o Victor precisa dela. Enquanto isso, Morgan quer que o Daniel se recupere, pois a memória dele ainda está ruim. E ele pode ser importante na batalha contra o Victor. O Daniel acredita que a Ofélia está viva e sai para procurá-la. A Luciana e o Wes vão atrás dele, mas os três são capturados pelo Arno. Entretanto, o Daniel está determinado a achar a Ofélia e consegue fugir. Ele prende o Arno em uma jaula e o Arno é mordido. Então a Luciana e o Wes chegam e o Arno revela sobre uma grande cratera cheia de mortos contaminados. Eles estão saindo e o único local seguro é a torre. Então a Luciana garante que cuidará do seu pessoal. A Luciana percebe que precisam do Daniel e que a motivação dele é a Ofélia, então ela mente que a Ofélia está na torre para o Daniel ajudá-los, mas o Wes não concorda e vai embora. Ele faz um acordo com o Victor para salvar a torre. Já o John tenta ganhar a confiança do Victor para que ele mude a forma de governar a torre e a torne em um local seguro. O Victor está paranoico desde que foi envenenado e o John coloca um rádio nas coisas do Howard para ganhar a confiança do Victor. A June tenta alertá-lo que esse plano não dará certo e tenta fugir com amor com a ajuda da Grace, mas o John a impede e revela que foi contaminado com a radiação quando ele foi buscar a Charlie e ele não tem muito tempo de vida. Mas logo o Victor os encontra e manda que o John mate o Howard para provar que acredita na torre. Ele se nega e confessa que ele colocou o rádio nas coisas do Howard para ganhar a confiança do Victor, mas o Victor ameaça matar a Grace e a June e o John é obrigado a jogar o Howard da torre. Após isso, o Victor decide afastar a Grace e a June da Mo, e o John percebe que ele nunca vai ouvi-lo, então ele atinge o Victor por trás e ele desmaia. Após isso, John entra em contato com o Morgan pelo rádio para esperá-los do lado de fora. Ele coloca uma armadura e sai com a Mo a protegendo dos mortos. Ele consegue entregá-la ao Morgan, mas foi mordido e volta para distrair os mortos enquanto os dois fogem. Já o Wes ajuda o Victor. É então que o Morgan tenta atrair os mortos para longe da torre para que eles possam atacá-la e pede a ajuda da Sherry e do Dwight, que levam a Mo. É então que a Sherry revela para o Dwight que ela está grávida. Já o Morgan encontra com a Alicia e decide que devem atacar agora. Além disso, eles recebem um aviso da Luciana sobre um vazamento de radiação no submarino que está sendo evacuado. É então que eles decidem que o Morgan deve fugir com a Mo em um barco que a Sherry havia preparado e a Alicia liderará a batalha contra o Victor. Logo, a Alicia vai até a torre falar com o Victor e o Daniel vai acompanhá-la para procurar pela Ofélia. O Victor revela o seu plano para acabar com o exército dela e a Alicia faz um acordo de pararem o ataque em troca dele não prosseguir com o plano, e ela passará seus últimos dias na torre com ele.
O Victor concorda, mas o Wes fica revoltado e se volta contra o Victor junto com os seus homens. Eles atacam o Victor, que se esconde com a Alicia. Os dois encontram com o Daniel e vão para a enfermaria, pois a Alicia não está se sentindo bem. Lá o Daniel encontra uma lista dos moradores e percebe que a Ofélia não está na torre. Então o Victor revela que ela está morta, mas que ele pode lutar pela Charlie. O Daniel vê a Charlie acamada e desiste de matar o Victor para ficar ao lado dela. Já o Victor medica a Alicia e bola um plano contra o Wes para proteger a torre. Eles tentam impedi-lo, mas o Wes não para e o Victor o mata. Os outros tentam invadir rapidamente a torre e a Luciana se desculpa com o Daniel. Já a Alicia tenta convencer o Victor a desligar o farol para não atrair os mortos, mas ele diz que ela nunca vai perdoá-lo mesmo que ele salve a todos e não deixa ela desligar as luzes. Eles lutam, a luz do farol se quebra, mas é tarde e os mortos já chegaram e todos precisam fugir, antes que a radiação se espalhe. Logo a torre pega fogo e a Alicia desmaia. Ela acorda na praia onde todos se preparam para fugir. Ela também descobre que Victor decidiu não sair da torre e fica intrigada para saber quem é a menina que ela avista e que parece que ninguém mais vê. É então que ela vê a garota e decide segui-la, mas ela desmaia novamente e ao despertar os seus amigos estão a socorrendo juntamente com Josia, que escutou o seu pedido de SOS. A Alicia não fica satisfeita e decide voltar para a torre atrás da garota. É então que ela descobre que a garota é ela mesma e encontra com o Victor. Ela se lembra da Madison e decide ajudá-lo. Ela chama a ajuda e pede que o Victor construa o que precisam. Eles são levados até a praia, mas a Alicia decide não ir com eles, pois está morrendo. Ela diz para o Victor que o salvou não só para ele fazer o que ela não pode, mas porque o ama, e ele diz que ela o salvou. Todos partem nos botes enquanto ela desmaia na praia. Enquanto isso, o Morgan chega em um local seguro, mas é surpreendido por Madison, que leva amor. Ele percebe que ela precisa de oxigênio para sobreviver e vai atrás dela usando isso ao seu favor. Ele a obriga a levá-lo onde deixou amor, mas é tarde demais. Amor já foi levada para o padre, para quem Madison trabalha. É então que o Morgan vê que ela tem uma tatuagem com o nome de seus filhos e percebe que ela é a mãe do Nick e da Alicia. Ele se dispõe a contar sobre seus filhos desde que ela o ajude a resgatar Amor. Ele percebe que a Madison está fria e ela defende que as crianças ficam melhores sem suas famílias no padre. Após isso, ele revela que os filhos da Madison morreram e ela conta que sobreviveu ao estádio, mas foi obrigada a trabalhar para o padre para poder reencontrar os seus filhos. Eles a obrigaram a raptar crianças, mas depois ela percebeu que os seus filhos estariam mais seguros se não fossem encontrados e desistiu deles, mas não pôde ir embora, pois o padre ameaçou os encontrar e matar. Entretanto, agora que eles se foram, ela não precisa mais trabalhar para o padre. Ela decide ajudar o Morgan a chegar até o padre e fingem que ele é um colecionador que pode oferecer a localização de crianças para serem levados ao padre. E então eles são transportados. Se esse resumão te ajudou, se inscreve aí no canal, porque resumão sempre dá muito trabalho. Também deixe o seu joinha para divulgar esse conteúdo para mais pessoas e ativem as notificações para não perder nada que sai por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!